E outro ponto, né, Elisa? A impressão que dá é que tudo é milimetricamente calculado. Na reação de cada órgão brasileiro, cada fala tem um motivo e na reação de cada representante dos Estados Unidos. Seja a embaixada na hora de repostar algo que vem de um órgão dos Estados Unidos e repostar em português, seja as mensagens que a gente vai acompanhando também de interlocutores do bolsonarismo junto à Casa Branca. Mas antes de continuar, bom dia para você, bom dia para Clarissa Oliveira aí em São Paulo e bom dia para quem está do outro lado da tela acompanhando a gente aqui no live. Elisa, por que a gente fala na palavra dilema, né? Porque o que juristas têm pontuado, que eles veem nessa decisão do ministro Flávio Dino, que teoricamente não teria muita relação, né, com aplicações de sanções ao ministro Alexandre de Moraes, mas ele aproveitou essa brecha e trouxe isso, e é por isso que gerou esse assunto todo de consequências em relação a até o que pode ser visto como uma espécie de blindagem ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes a partir dessa decisão. Vamos ao ponto do dilema. Os bancos, a partir dessa decisão do ministro Flávio Dino, vão ter que ficar em uma espécie de escolha se eles vão arcar com consequências que podem vir e que podem simbolizar multa, inclusive, para esses bancos, caso eles desrespeitem a aplicação das sanções econômicas também em relação à lei Magnitsky, ou se eles vão respeitar esta nova decisão do Supremo Tribunal Federal, que diz que aplicações desse tipo, esse é um belo exemplo, teriam que passar por uma homologação da Suprema Corte no Brasil. Então, só poderiam ser aplicadas se o Supremo autorizasse a aplicação. É basicamente isso, simplificando bastante o que é previsto de conclusão ali, de interpretação a partir dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, eles vão ficar numa espécie de dilema. E aí tem alguns exemplos sobre isso de bancos, não do Brasil, mas de outros países, da França, um banco britânico também, que desrespeitaram as aplicações, violaram a lei Magnitsky. O que aconteceu com eles? Tiveram a aplicação de sanções bilionárias do Tesouro americano. Então, é essa celeuma que os bancos vão se encontrar caso tudo isso se escale e a gente chegue a esse ponto em relação às sanções contra o ministro Alexandre de Moraes ou outros brasileiros. E aí, só para amarrar mesmo, essa decisão do ministro Flávio Dino veio e depois veio a comunicação da embaixada repostando uma comunicação de um órgão americano. Essa palavra tóxico chama muita atenção. Eu lembrei muito daquilo que a gente destacava ontem, neste mesmo horário, neste mesmo bate-local, Elisa, quando a gente falava da entrevista do ministro Alexandre de Moraes. E eu citava algo que ele falou sobre o envenenamento, né? Eu até peguei a aspa aqui de novo para a gente recapitular. O ministro Moraes, no Washington Post, diz: essas narrativas falsas acabam envenenando o relacionamento, sustentadas pela desinformação disseminada por essas pessoas nas redes sociais. Uma referência indireta a Eduardo Bolsonaro. E aí, do outro lado, a gente vê essa postagem desse órgão que cuida ali de assuntos aqui da América do Sul dos Estados Unidos e a repostagem feita pela embaixada americana chamando o ministro de tóxico. Isso em relação a empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Estou até aqui olhando para não errar nenhuma palavra. Então, eles tentaram ficar ali de veneno para tóxico, ficaram ali na mesma esfera, digamos assim.